serviço, numa perspectiva a partir da salvação em Cristo Jesus, para nós que vivemos essa nova vida, a gente vai ver que há uma perspectiva diferente, nova, que as Escrituras compartilham conosco para que a gente possa enxergar da forma que o reino de Deus enxerga. E nós vamos aprender aqui que as coisas, os temas que a Bíblia traz, a Sagrada Escritura traz, né, fala de uma vida pura e simples, mas ao mesmo tempo a gente pode compreender que essa vida é complexa demais. E aquelas coisas que parecem tão óbvias quando a gente acessa as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a gente tem que ir com a devida cautela, porque nem sempre aquilo que aparenta ser simples é tão simples, é daquela forma óbvia que nós vamos entender. Eu digo isso porque na medida que a gente vai compartilhando sobre essa perspectiva que nós vamos ter a partir da Bíblia, que é o serviço, como nós olhamos para o trabalho, né? Eu vou falar aqui, mudar um pouco a palavra trabalho, né? Falando de serviço, eu quero me referir então a serviço utilizando a palavra trabalho. A gente vai ver que em algum momento, né, a gente equivocadamente, longe dessa perspectiva clara, tão reveladora das Sagradas Escrituras, a gente vai entender que existe uma vida secular e uma vida sacra. Equivocadamente a gente vai se movendo assim até a gente ser, na verdade, confrontado com a verdade das Escrituras. Por exemplo, a gente vai ver que aquilo que parecia para a gente que era uma separação, que eu lidava com a minha vida como algo secular. Por exemplo, a gente às vezes vai conversar com outras pessoas e a gente vai falar que o que você faz secularmente. E aí a pessoa responde, ela vai entender que é o que ela faz, né, quando ela não está servindo ao Senhor, servindo a Deus. Quando ela não está servindo a Deus, o que ela faz? Então, essa é uma forma das pessoas perguntar para as outras o que eu faço secularmente. Como se as pessoas, elas de fato tivessem essa vida dupla, né? Separada para trabalhar ao longo da semana, sai de casa, vai para o trabalho. Às vezes aqueles que estudam vai para a escola, estuda, outros vai para a faculdade, outros vão fazer um curso. E a mãe de filhos vai cuidar dos seus filhos em casa, vai cuidar da casa, vai cuidar das coisas da família. E aí entendem equivocadamente que isso é uma vida secular. E aí eles querem estabelecer uma separação, né? As pessoas às vezes estabelecem essa separação. Quando nós separamos um final de semana, um sábado e um domingo, para nos dedicar àquilo que a gente entende que é sacro, que é santo. O fato de eu ir para a igreja, eu entendo que santo é eu ir, e às vezes as pessoas entendem assim, né? O santo, o sacro, aquilo que é aceitável por Deus, é quando eu vou para o templo, vou para a igreja com a minha família nos finais de semana, e aí eu fico ali um tempo prestando um culto. Esse momento, ele é santo, aceito por Deus. O que eu fiz durante a semana, trabalhar, estudar, cuidar das coisas de casa, da família, isso aí não, isso aí é secular. Então, equivocadamente, a gente vai ver que isso não é verdadeiro. A Bíblia, a perspectiva da Bíblia, trata isso de forma, fala que isso é um erro, é um equívoco, né? O intuito, então, aqui é para que você, estudando sobre o serviço, sobre o trabalho, na perspectiva bíblica, é que você vai mudar a sua maneira de enxergar,
que não existe uma vida dupla, que não existe dentro da ótica de Deus. Você que agora é uma nova criatura, você agora que é um novo convertido, que é uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova criação. Não existe mais essa perspectiva de que o homem é fragmentado, que você é uma pessoa fragmentada, que você vive uma vida dupla. Não mais assim. As Sagradas Escrituras vai te ensinar, a Bíblia, esse novo momento que você vive no Evangelho vai te levar a compreender que a nossa vida, toda a nossa vida, ela é uma integridade ao Senhor, ela é íntegra ao Senhor. Tudo que fazemos, seja dentro da nossa casa, né, seja indo para o trabalho, no trabalho, fazendo qual o trabalho que você faz. De repente você vai identificar assim, mas, poxa vida, eu sou um policial, eu combato criminosos, de repente eu tenho que defender a minha própria vida, a minha segurança e a de terceiros, das pessoas de bem. E para isso eu, policial, tenho que dar um tiro naquele bandido que resiste à prisão. E esse tiro que eu der nele, na maioria das vezes, a intenção é inutilizar ele, né? De alguma forma é pará-lo. E às vezes ele vai morrer. E aí às vezes as pessoas olham para essa realidade e questionam, mas onde que há uma vida agradável a Deus fazendo isso? Né? Então assim, a gente precisa compreender, não é mesmo? De que a ótica de Deus é essa, de que tudo que eu faço, tudo que eu faço, seja dentro do seio da minha casa, da minha família, seja no meu trabalho, seja lá na faculdade estudando, seja retornando de uma partida de futebol ou na partida de futebol, sabe, dando um passeio pelo shopping, tudo que nós fazemos, Deus olha para a nossa vida com uma integralidade. Não somos fragmentados para Deus. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, recebemos uma restauração na nossa vida por completo. Tudo que nós fazemos é agradável ao Senhor. Eu quero dizer para você algo importante aqui. Algo até que no texto nosso aqui, nesse texto que você tem acesso aí pelo aplicativo, né, na Jornada do Conhecimento, tem um exemplo que o autor traz acerca de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele é questionado por algumas pessoas, sobre o que ela deveria fazer de santo para agradar a Deus, né? Ele então vira para a pessoa, né? Ele fala assim, se você é um sapateiro convertido, ele até perguntou para essa pessoa, se você é um sapateiro convertido, a pessoa respondeu, sou. Aí ele falou, então assim, o que você poderia fazer para servir melhor a Deus? Aí Lutero explicou para ele, faça o melhor sapato possível, venda-o por um preço justamente possível. Ele faz isso. Se você é um médico, se você cuida da saúde das pessoas, cuide e sirva dos seus pacientes, cuide e sirva os seus pacientes com alegria e carinho. Se você é um pedreiro, um mestre de obra, né, prepare, né, direitinho assim, tudo aquilo que você precisa preparar na construção, faça o melhor, assente o melhor, o tijolo da melhor forma possível. Se você é um padeiro, né, o texto fala, se você é um padeiro, prepare o pão saboroso e nutritivo com os melhores ingredientes, faça o melhor. O bancário ofereça as taxas mais atrativas, as melhores taxas e os melhores serviços e com a maior qualidade possível. Então a gente vai entender com esse exemplo de Martinho Lutero que a nossa vida é fazendo o que nós fazemos cotidianamente que nós vamos agradar a Deus.
É fazendo aquilo que nós fazemos, sabe, de forma muito natural, com a nossa vocação profissional que Deus deu a cada um de nós. É fazendo essas coisas que nós estaremos agradando a Deus, prestando a Ele um culto. Sabe, a palavra culto é dela que origina a palavra cultura, né? Cultivo. Deus, quando colocou o casal lá no jardim do Éden, Deus deu uma ordem para Adão, que ele deveria cultivar o jardim. E a palavra cultivar, ela, a origem etimológica dela, o entendimento é de prestar um culto. Então, cultura vem de cultivo, de fazer a mesma coisa todo dia, de forma sagrada, de forma prazerosa, né? Então, assim, quando você presta o seu serviço, quando você trabalha, atende o seu patrão, você está prestando um culto a Deus, você está servindo a Deus, alegrando a Deus. Então a gente precisa olhar por essa perspectiva, de que não mais eu trabalho secularmente e eu sirvo e no final de semana, sabe, sacralmente, não. A minha vida é íntegra ao Senhor. Não existe uma pessoa fragmentada, não mais. Agora não, porque quando Jesus Cristo nos perdoou, nos restaurou a nossa sorte, sabe o que ele faz? Ele restaura a qualidade do culto na nossa vida. Então você, meu irmão, minha irmã, você que faz parte, sabe, desse tempo de estudo aqui na jornada do conhecimento, né? Você entenda isso nessas trilhas, nesse tema que Jesus restaurou também o culto na sua vida. Jesus restaurou a cultura, sabe, o culto, o trabalho na sua vida. Não mais você vai se referir para uma pessoa ou permitir até que esse entendimento de outras pessoas continue. Agora não, você tem uma vida que integralmente ela agrada a Deus, seja dentro da tua casa, seja dormindo, seja orando, seja jejuando, seja fazendo aquilo que você faz no seu trabalho. Você está prestando um culto a Deus, né? E tem um texto que eu acho importante compartilhar aqui. Filipenses 2, do verso 5 a 11, fala assim que um texto muito, muito importante, muito conhecido. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Um Deus, o Deus homem, o Deus que se faz homem e é reconhecido, identificado em figura humana. Então o texto fala que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá esse texto em Filipenses 2, do verso 5 a 11. Então, a partir desse texto é que eu quero, assim, trazer como espelho a vida de Cristo aqui. Ele prestou um serviço integral. Ele veio de uma família, né? De uma família simples. O texto fala, né, que Jesus, ele obedeceu até a morte de cruz. O ato dele de obediência, né, precede o de suportar a humilhação e serve de esperança da glória vindoura. Então ele obedeceu muito antes de se humilhar, de servir, sabe, de viver o sofrimento. Ele escolheu obedecer. Então é importantíssimo a gente compreender essa perspectiva bíblica acerca do serviço. Se o próprio Cristo ele ofertou a sua vida integralmente como um culto agradável a Deus, né? Então nós precisamos compreender aqui, não é mesmo? De que a nossa vida precisa ser agradável. A forma que nós estamos vivendo a nossa vida precisa ser agradável a Deus, agradável a Cristo.
Então a gente tem que às vezes se perguntar, será mesmo que o que eu estou fazendo, o meu comportamento lá no meu trabalho, sabe, quando eu estou no particular fazendo as coisas que eu estou fazendo, recebendo para fazer, para receber, será mesmo que eu tenho agradado a Deus? Será mesmo que eu tenho respeitado, na verdade, a confiança do meu patrão relacionado ao meu profissionalismo, aquilo que eu devo prestar de melhor? Será mesmo que o meu melhor eu tenho feito no meu trabalho? Então a gente precisa fazer esse questionamento, essa pergunta, porque quando a gente faz essa pergunta, nós estamos questionando, será que o meu culto tem tido qualidade para com Deus? Será que eu estou prestando um culto, vivendo a minha vida como eu estou vivendo? Será que tem sido realmente um culto a Deus? Será mesmo que eu estou consagrando, né? Eu estou oferecendo a minha vida como um culto santo a Deus? Precisamos ter essa perspectiva a partir de agora, se nós não tínhamos. Se você não tinha essa perspectiva acerca de como você tem sido no trabalho, entendendo que o que você faz lá é culto a Deus, deve ser agradável a Deus, o serviço tem que ser uma oferta, um incenso suave ao Senhor. E aí até no casamento, dentro dos relacionamentos, o relacionamento conjugal, ele precisa ser uma expressão da paz, da verdade de Deus, da alegria de Deus. Ele precisa ser essa expressão de paz. A minha forma de lidar com a minha esposa, da minha esposa lidar comigo, a forma de nós nos comportarmos como família, como marido e mulher, filhos dentro da família, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais, precisa ser uma cultura agradável, uma cultura aceitável, um culto que Deus agrada. Esse serviço ao Senhor, ele alcança toda a nossa vida, todas as esferas de nossa vida. E a gente precisa entender isso. É muito provável, né, que em determinado momento nós estaremos numa roda de amigos, os solteiros principalmente, ou numa roda de amigos ou de colegas de trabalho. E aí a gente tem que se posicionar diante de alguns temas e assuntos abordados. E eu quero dizer que você, nesse momento que você é desafiado também a prestar um culto a Deus, a ser aquele que vai com a sua fala, com o que pensa, com o que você declara publicamente, você adore, glorifique a Deus. E às vezes esse posicionar para agradar a Deus vai trazer, sabe, hostilidade para você. Às vezes as pessoas não vão te compreender, às vezes a sua escolha de não mais concordar com palavras, com pensamentos, né, que traduz, que reflete uma opinião pecaminosa, um pensamento maligno. Quando você se posicionar dessa forma, entendendo que agora até o meu pensar, até o meu falar precisa agradar a Deus, até a minha forma de tratar o meu patrão precisa agradar a Deus, a forma de tratar o meu colega de trabalho precisa agradar a Deus, mesmo às vezes que eu esteja sendo hostilizado por algum motivo, mesmo injustificado até. Eu preciso tratar eles não com a mesma moeda, mas eu preciso revelar na minha ação, no meu caráter, nas minhas atitudes, eu preciso revelar a Cristo, eu preciso trazer luz para essas pessoas, e elas precisam ver em mim, na minha forma de viver, de agir, de ser, precisam ver alguém diferente, eu preciso ser um elo entre essas pessoas e Cristo. Elas precisam ver em mim uma oportunidade de ouvir uma palavra de restauração, de transformação. Então é isso, eu queria compartilhar com você acerca do serviço. Você tem um texto também para você ler, de forma a você acrescentar, né, mais entendimento sobre a sua vida, uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus através do serviço que você presta. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro da tua casa, fora da tua casa, onde quer que você esteja, em qualquer lugar, com quem estiver,
A sua vida precisa ser agradável. O seu serviço precisa ser, de fato, um culto agradável a Deus. Ok? Bons estudos. Voltamos na próxima aula. Deus te abençoe e até mais.